Olá, me chamo Jefferson e faço parte da turma de Ecologia Geral do professor Rosenberg Menezes, juntamente com João Paulo, João Henrique, João Victor e João José. Temos como objetivo levantar uma breve discussão sobre os resíduos da cana-de-açúcar e seus subprodutos, e, ao decorrer dessa discussão, apresentaremos parte de uma entrevista feita com a professora doutora Sheila Carolina Justino Marques. Vou falar sobre os resíduos agroindustriais da cana-de-açúcar. Os resíduos agroindustriais da cana-de-açúcar, eles são obtidos de diversos materiais para a produção de açúcar e álcool nas usinas. Contudo, o conhecimento da composição e dos possíveis usos desses materiais na lavoura de cana permite que sejam utilizados na forma de fertilizantes orgânicos e fertirrigantes. Isso proporciona um melhor controle do meio ambiente e da economia. Alguns desses resíduos não são reaproveitados como deveriam, podendo potenciar problemas ambientais para o ecossistema. Dessa forma, são descartados sem nenhum tratamento na natureza, podendo causar contaminação do solo e da água. É preciso desassociar essa ideia de que os resíduos são equivalentes ao lixo, pois o lixo é um material que não tem mais utilidade, enquanto há muitos resíduos que apresentam a reutilização, podendo até ser eficiente nas indústrias. Os resíduos possibilitam o reaproveitamento a ponto de possuir valor econômico, podendo ser reutilizados no próprio processo de produção. Tudo na cana-de-açúcar pode ser reaproveitado. Até as cinzas do bagaço podem ser reutilizadas, que é um subproduto. Dentre vários resíduos utilizados na fertilização e adubação na produção da cana-de-açúcar, pode-se destacar a vinhaça e a cinza da queima do bagaço. Na vinhaça, o seu uso deve ter um controle para evitar impactos ambientais negativos nos solos, nas nascentes e também nos lençóis freáticos. Por quê? Porque o seu poder poluente ele é de cerca de 100 vezes maior que o do esgoto doméstico, devido à sua riqueza em matéria orgânica, o seu baixo pH, a sua alta corrosividade e também os seus altos índices de demanda bioquímica. Já nas cinzas da queima do bagaço da cana, que é uma matéria-prima não aproveitada para a elaboração do produto principal, se torna um subproduto. Como ele tem nutrientes, como potássio, que pode ser reaproveitado na adubação de solos com baixa fertilidade natural, melhora o desempenho da planta e dentre outras utilidades também, como o biogás. O biogás pode ser aproveitado resíduos sólidos e líquidos, passando por um processo de fermentação em bioreatores e são transformados em adubo mineral orgânico e, ao mesmo tempo, em energia elétrica para as usinas. As cinzas derivadas das caldeiras é um subproduto que apresenta todas as características necessárias para o ramo da construção civil, por apresentar um comportamento semelhante ao do cimento. Isso se deve pelo fato de que as cinzas são ricas em sílica em sua composição. Na prática, as cinzas passariam a ocupar cerca de 30% do volume total de cada saco de cimento. E essa porcentagem pode variar de acordo com a receita requerida pelo fabricante. A introdução dessa matéria no mercado possibilitaria a redução do preço do saco do cimento. Isso se deve ao fato de que as cinzas não apresentam custo de produção para as usinas, ao contrário do cimento, que passa por um longo processo industrial até a sua composição final. Então, é justamente essa troca de matéria que irá ocasionar essa redução no preço. Atualmente, já temos alguns produtos com essa iniciativa, mas isso é algo mínimo comparado à quantidade de produtos convencionais. E também vale ressaltar que não somente as ciências se aplicam para a produção do cimento e seus derivados, mas também na produção do tijolo. Em seguida, passaremos um trecho de uma entrevista feita com a professora doutora Sheila Carolina Justina Marques, que criou o projeto Tijolo de Cana juntamente com duas de suas alunas, Samantha Mendonça e Thaisa Tenório. A professora irá explicar um pouco sobre o processo de fabricação do tijolo e também sobre as suas características. Então, o projeto do tijolo solo cimento, ele teve início a partir da demanda da necessidade das usinas sucroalcooleiras aqui do estado de Alagoas. A gente chegou a visitar, né, a indústria, a cadeia produtiva, para entender como é que era gerado esse subproduto. Então, nas usinas, eles fazem, né, o plantio, a colheita, a moagem, e desse processo de moagem é gerado o bagaço da cana-de-açúcar,
E esse bagaço, ele alimenta as caldeiras para a cogeração de energia da própria usina. Desse processo, nós temos o subproduto, que é a cinza do bagaço da cana-de-açúcar, que é esse material retirado das caldeiras. Então, nosso objetivo com o projeto Tijolo de Cana foi justamente dar um destino final para esse subproduto. Então, qual foi a proposta? Utilizar essas cinzas, caracterizar, conhecer quais eram as características e propriedades desse material, dessa cinza, para poder incorporar na fabricação de um produto. No caso, o produto estudado foi um tijolo solo-cimento com a incorporação das cinzas. Nós fizemos formulações binárias, ou seja, formulações sem as cinzas, e formulações substituindo parcialmente o cimento pelas cinzas de bagaço de cana-de-açúcar. As substituições variaram de 2% até 8% de substituição do cimento. As normas brasileiras, elas estabelecem para um tijolo que ele precisa ter, em média, 2 MPa de resistência, ou seja, 2 megapascal. Com a incorporação das cinzas, essa resistência ela aumentou significativamente. Então, nós tivemos aí tijolos com média de 8 MPa de resistência, mesmo substituindo o cimento pelas cinzas. O mesmo aconteceu com relação a resultados significativos com a perda de massa por imersão e a absorção de água. O uso das cinzas fez com que o tijolo tivesse uma menor absorção de água do que é requerido pela norma e uma menor perda de massa. Então, o que é que a gente queria? Que tivesse uma resistência mais satisfatória, maior do que o tijolo tradicional, e uma absorção e uma perda de massa menor do que o tijolo tradicional. Então, a incorporação das cinzas, ela se mostrou viável nos aspectos técnicos da produção de tijolo, porque ela permitiu um incremento, né, uma adição, uma melhora na resistência mecânica, na redução da absorção de água e também na perda de massa. E aí, quais foram as características da cinza que levaram, por exemplo, a esse aumento significativo da resistência mecânica? A cinza, ela contém a sílica na sua composição, e aí esse material, ele consegue se recombinar com a sílica do cimento, e aí tem um aumento, formando o silicato de cálcio hidratado. Por isso, o aumento da resistência mecânica do tijolo. Então, é isso, o tijolo de cana, né? É o tijolo, o material produzido a partir, né, com o uso do solo, o cimento, e a substituição parcialmente desse cimento pela cinza do bagaço de cana-de-açúcar, onde a gente tem um tijolo mais resistente e também mais barato do que o convencional, em virtude da substituição do cimento pela cinza. Então, a unidade, numa produção em regime de mutirão, sai a 5 centavos a unidade. Portanto, há muitas evidências de qualidade e de bom desempenho desse subproduto. Contudo, as maiores dificuldades para a inserção desse subproduto no mercado é justamente a falta de investimento e essa ideia de que os resíduos industriais são sinônimos de lixo, quando, na verdade, há muitos deles que são tão bons quanto a matéria virgem. Eu vim falar um pouco sobre o aproveitamento do bagaço de cana-de-açúcar, em especial sobre a vinhaça. A vinhaça, ela é obtida através da produção de etanol. Da produção de 1 litro de etanol gera cerca de 10 a 14 litros de vinhaça. E essa vinhaça vem sendo utilizada como fertirrigação, que pode causar vários problemas ao meio ambiente, ao solo, ao lençol freático e vários problemas. Visando isso, as usinas decidiram aproveitar a vinhaça de outra maneira, como por exemplo o biogás. Vou falar um pouco agora sobre o procedimento para obter o biogás. O processo do biogás é o seguinte: você adiciona a vinhaça em biodigestores que vão converter elas em metano e CO2. Depois dessa conversão, existe um processo de purificação do gás. Depois dessa purificação, esse gás fica com as mesmas características do gás natural, que fica a cerca de 96,5% de metano. Depois desse processo feito, o biogás pode ser utilizado para substituir o diesel. Ele pode substituir como combustível para automóveis, tratores, caminhões, entre outras coisas. Além disso, depois desse processo,
O biogás pode ser adicionado a motogeradores que vão produzir energia. Resumidamente, o processo que eu falei é esse que mostra aí na imagem. Agora vamos ver o vídeo da usina Vale Verde, que é produtora de cana-de-açúcar, que está localizada na cidade de Baía Formosa. Ela produz açúcar, etanol e energia. Infelizmente não pegamos a época de moagem, estamos na época de plantio e não conseguimos pegar a usina em funcionamento, mas eu vou mostrar algumas máquinas e equipamentos que produzem energia. Hoje eu vou falar um pouco sobre o aproveitamento dos subprodutos e dos resíduos do bagaço da cana-de-açúcar, além de falar de suas vantagens, desvantagens e do seu modo de produção. Bom, eu irei começar com a produção de energia elétrica, que é feita após o bagaço ter passado pelo processo de extração. Logo, ele é levado até as caldeiras, onde é queimado. De lá, ele passa por turbinas e geradores. E assim, o vapor produzido na queima gera energia elétrica. Além disso, nos dias de hoje, com todos esses problemas ambientais que vêm ocorrendo, como a poluição e o aumento do aquecimento global, nada mais próspero e motivador que a utilização do bagaço da cana-de-açúcar para a fabricação de energia. E, comparada à atual maior fonte de energia do país, a água, a produção feita a partir do bagaço da cana não causa nem metade do seu impacto ambiental, e além de ser uma energia limpa e renovável. E lembrando, uma das principais desvantagens desse modo de produção é que ela é apenas viável, geralmente, para os próprios engenhos, pois o bagaço já é uma reutilização. Ou seja, a cana em si é o foco principal, e o que for feito com o bagaço já é de grande aproveitamento. Caso uma empresa que não utilize a cana-de-açúcar como produção principal, além de ter que montar todo um aparato e um sistema de produção, terá um alto investimento no transporte do produto. Outra forma de utilização do bagaço é na alimentação de ruminantes. Os resíduos passam por alguns tratamentos, como por exemplo o químico, que diminui a eficiência no processo de digestão do animal. Além do aspecto custo, a utilização desse subproduto para a alimentação dos ruminantes atende às atuais demandas do mercado, cujos materiais têm utilidade e assim deixam de ser poluentes ao meio ambiente. Sua utilização permite a intensificação do sistema de produção dos ruminantes, aumentando a produtividade e diminuindo a pressão para o aumento das áreas de pastagem. No entanto, o bagaço da cana é considerado como de baixo valor nutritivo, o que limita a sua utilização na alimentação do animal. O mais indicado é a adição desse bagaço com outro tipo de alimento, como por exemplo o capim-elefante, formando assim uma ração concentrada. O adubo de terra é outro destino do bagaço da cana. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, a Embrapa, de Agrobiologia, desenvolveu em 2013 um adubo 100% vegetal para a terra. Materiais como a torta de mamona, o bagaço da cana e a palhada do capim-elefante foram utilizados, eliminando a necessidade de adicionar inoculantes ou adubos minerais. Esse processo de transformação envolveu milhões de micro-organismos do solo, que usam da matéria orgânica in natura como fonte de energia e de alimento.